Boa noite, meus amados e queridos irmãos, amigos, participantes aqui da página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, pela página do Facebook. Que o Eterno possa estar abençoando a noite de cada um e dando a vitória, dando as bênçãos, agraciando com toda a sorte de bênção a cada um de vocês. Aonde quer que você estiver por assistir este vídeo, que o Eterno possa estar te abençoando. Eu gostaria de estar fazendo uma oração para dar prosseguimento. Hoje é a quinta parte da mensagem Yeshua, o israelita que eu não conhecia. E eu vou estar fazendo uma oração inicial, na qual estarei clamando ao Eterno em seu favor e pedindo a Ele que abençoe de uma forma maravilhosa este trabalho a ser disseminado pelas redes sociais através desta live. Bondoso e eterno Senhor Adonai, justo, fiel, santo e verdadeiro é o Senhor. Neste momento eu quero entrar na Tua presença para exaltar ao Teu santo nome, e assim o faço no nome do Teu Filho, nosso Salvador Yeshua. Eu venho pedir ao Senhor que abençoe cada pessoa que vai assistir esta live, cada pessoa que vai estar participando dessa transmissão, e que o Senhor, o Eterno, possa estar nos ajudando a vencer as dificuldades, as lutas e todos os problemas que vão surgindo contra as nossas vidas. Ajude-nos a compreender quem realmente foi o nosso Salvador e o que realmente ensinou Yeshua, um israelita, judeu, um servo do Eterno enviado para ser o nosso Messias ungido, o Salvador da humanidade. Quero agradecê-lo, ó Eterno, por estar aqui, mais uma vez, por todas as bênçãos e todos os benefícios os quais o Senhor concede. Abençoa cada vida que vai assistir essa transmissão, dando sabedoria, entendimento, graça a cada um, no nome de Yeshua. Amém. Bom, meus queridos, nós vamos estar aqui novamente retornando esta mensagem, onde nós estamos analisando este tema dentro de um fabuloso livro elaborado com muito carinho, com muita sabedoria pelo Rosh Zadok Ben Derem, o qual escreveu o magnífico livro que nós fazemos aqui, a apresentação dele, né? Judaísmo Nazareno, Caminho de Yeshua e os seus Talmidim. Livro maravilhoso, cuja aquisição dele e toda a renda por esta aquisição é destinada à ajuda de um orfanato. Aqueles que quiserem adquirir este livro vão estar colaborando e ajudando um orfanato, né? Ajudando crianças carentes de um orfanato. E isso é muito importante. Hoje nós vamos estar aqui dentro da página de número 16 deste livro, fazendo uma análise, continuando o assunto que nós paramos aqui a falar a respeito de Yeshua. Falamos aqui muitas coisas a respeito da pessoa original de nosso Salvador, Yeshua. Personagem esse que aqui no nosso ocidente veio a ser conhecido com o codinome Jesus, né? Um nome que foi criado pelo sistema religioso, um nome que veio a ser implantado com objetivos de camuflar o verdadeiro nome do Salvador e a sua verdadeira identidade, porque o nome representa a identidade, né? Um nome, ele porta consigo uma identidade, as características próprias daquela pessoa que recebeu, né, aquele nome. Então, cada nome, às vezes, ele nos arremete a uma cultura, a uma tradição, a uma religião, né, a uma expressão de fé. Então, o nome Yeshua é um nome puramente hebraico, né? É nome de judeu, é nome de israelita. Nenhum grego recebe o nome de Yeshua, por exemplo, né?
porque Yeshua é um nome puramente hebraico, judeu, um nome de um israelita. Da mesma forma, um oriental, né? Um chinês, um japonês, um coreano, ele tem o seu nome próprio dessa cultura, e geralmente eles têm também a sua religiosidade. O chinês é mais voltado para o budismo, para as religiões orientais, né? Ali da meditação e outras religiões, né? Outras práticas de fé que aquele povo tem. Então, da mesma forma, Yeshua é um personagem hebreu. Já o nome Jesus foi um nome criado pela Igreja Católica Apostólica Romana, dado a ele com objetivos de camuflar o seu nome verdadeiro. Então, nós estamos falando sobre isso, e aqui nós vamos retomar e vamos estar dando prosseguimento aqui ao que está escrito. Em verdade, Yeshua não veio para criar uma nova religião. Então falamos muitas coisas importantes, dentre elas é esta, que Yeshua, ele não veio criar uma nova religião, meus irmãos. Conta-se a história, né, dentro do cristianismo, de que Jesus veio fundar a igreja, que ele veio fundar o cristianismo. E nós sabemos que isso não é verdade, né? Nós sabemos que deram a Jesus esta função, esta missão, com base nas ideias teológicas, católica, apostólica, romana, cristã, porque infelizmente também, né, os nossos irmãos dentro do protestantismo, né, os nossos irmãos evangélicos aderiram a esta visão, esta mensagem, estes ensinamentos, essa teologia. É a mesma corrente que veio por parte do catolicismo romano. Então, meus queridos, ele não criou religião alguma, ele não criou nenhuma religião. Mas sim, então, o Messias, Yeshua, veio fazer? Ele veio para ser ofertado, para oferecer a salvação para todo aquele que nele crê, independente de ser um judeu ou um goim, que significa gentio. Os povos, além, né, dos povos judeus, os povos não judeus. Então eles são chamados originalmente na língua hebraica de goim, que significa gentios, nações, né? As gentes das nações. Yeshua não ordenou a criação do cristianismo. Coloca esta verdade que nós estamos falando nestes dias aqui na sua mente, meu irmão. Yeshua não ordenou a criação de uma nova religião. O cristianismo surgiu, sim, com a permissão do Eterno, mas não foi Yeshua quem criou, quem fundou o cristianismo. O cristianismo foi obra dos pais da igreja, foi obra daqueles líderes posteriores que vieram a assumir o comando de uma facção que saiu de dentro do movimento original. Qual era este movimento original? Que existia primitivamente, eram os Netzarim, que significa nazarenos. Dentro das Bíblias eles são chamados de aqueles que pertencem à seita do caminho, aqueles que pertencem à seita do Nazareno. Então os Netzarim eram formados pelos 12 Talmidim, discípulos, né, apóstolos de Nosso Senhor Yeshua, e de todos os demais seguidores que ele adquiriu e que ele tinha. Então, este grupo que seguia a Yeshua, né, que seguia ao personagem que é chamado de Jesus, recebeu o nome de Netzarim, os nazarenos, que significa os guardadores da Torá.
os seguidores do Nazareno, que era assim que Yeshua era chamado. Yeshua HaNotzarim, ou seja, Yeshua o Nazareno. Yeshua o cidadão nazareno. Então, meus queridos, ele não criou o cristianismo. Ele não fundou igreja alguma. Yeshua, ele não ordenou, e muito menos o Pai, né, que Yeshua criasse uma nova religião. Ele veio para restaurar as bases da religião, da fé, da expressão de fé que já existia e que fora passada pelo próprio Pai a Moisés no Monte Sinai, a fim de que a nação que ele elegeu, a nação de Israel, viesse a adotar aquelas regras, aqueles ensinamentos e acatar aquele padrão, aquele modo de vida e viver de acordo com aquele padrão e aquele modo de vida dado pelo Pai lá no Monte Sinai. Quando ele entrega, então, né, as tábuas de esmeralda contendo os 10 mandamentos e entrega para Moshe, né, a Torá, ou seja, os ensinamentos que tem dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia, que isso é chamado de a Torá, né, no mundo judaico. Então, todo aquele conjunto de regras, normas, mandamentos, chamado de mitzvot, foram entregados pelo Eterno a Moisés para ser repassado a uma nação da qual viria a luz de Deus e o ensino sobre o Deus verdadeiro para todas as nações da terra. Olha que interessante. Ao ler a Bíblia, você vê na entrega da Torá, na entrega ali, né, das tábuas da lei, no Sinai, Deus descendo, trovões e vozes ecoando, o Monte Sinai tremendo, fumegando. Mas, irmãos, a Bíblia, ela não traz todas as referências que a tradição rabínica, os escritos rabínicos antigos, dos sábios, comentaristas da Torá, chamado de a lei oral, por exemplo, que aquelas vozes se ecoaram em 70 idiomas. Por que 70 idiomas? Porque não foi só uma nação que saiu de dentro de Israel. Existia 70 povos ali naquela época que saiu de dentro do Egito e que saiu junto com Moisés, sendo liderado por Moisés até o Monte Sinai. Então, aqueles 70 povos, aquelas 70 nações que saíram ali de dentro, ouviram a voz do Eterno, cada uma no seu próprio idioma, cada uma na sua própria língua, falar e dizer ali as palavras que foram ecoadas e ditas ali no Sinai. Então, você não sabe disso. Por quê? Porque você não tem nenhum tipo de contato com a fé original, a fé hebraica, a fé do povo de Yeshua. Porque Yeshua era um judeu, era um hebreu, era um israelita, era um praticante guardador da Torá. Né? Assim como foi Moisés, assim como foi os profetas, Yeshua seguiu o mesmo caminho que eles já seguiam, sem modificar, sem criar, sem inovar nada. Ele simplesmente deu vida a estas bases que já estavam estabelecidas e que, por muitas tradições, acréscimos, mal entendimento dos mestres da época, a fé original, a fé hebraica, ela estava muito fora e distante da verdade. Então Deus enviou o seu próprio Filho com a manifestação do seu poder para estar representando ele nesta terra, a fim de que as palavras dele surtissem vida em todos os seus ouvintes. E elas surtiram, e ainda surtem, e ainda haverão de surtir efeito positivo na vida de todos os que abrirem o coração para os ensinamentos de Yeshua, o israelita que nós
não conhecíamos. Não conhecíamos porque este lado judaico-israelita dele foi ocultado de nós. Vamos lá, prosseguindo. Então ele veio restaurar as bases do judaísmo. Quando comecei a buscar a verdade, diz aqui o autor do livro, fui confrontado com esta verdade inegociável. A verdade de que Yeshua e seus discípulos vivenciaram o judaísmo e aqueles que desejam seguir ao Messias devem seguir os mesmos passos. Então, meus irmãos, se Yeshua era um israelita, um hebreu, que viveu segundo os moldes do judaísmo, que falava hebraico, que falava aramaico, que não ia à igreja, porque não existia igreja, que ia às sinagogas, que pregou e ensinou dentro da única escritura que já existia na época, que era o Tanar. Né? Na época de Yeshua já existia o Tanar completo. O que é o Tanar? É tudo aquilo que nós chamamos, nós aqui ocidentais, as pessoas aqui chamam de o Antigo Testamento. Não existia absolutamente nada dos escritos que tem de Mateus até Apocalipse. Não existia ainda na época de Yeshua. Isso aí veio posteriormente, né? Foi escrito posteriormente por pessoas que o Eterno inspirou para nos deixar aquilo que as pessoas conhecem erroneamente como Novo Testamento. Essa nomenclatura foi um dos pais da igreja que criou. Isso aí não é bíblico, tá? O judeu chama esta parte que nós chamamos de Novo Testamento de Brit Hadashah, que significa a aliança renovada. E isso sim existe na Bíblia, né? A nova aliança que é falada lá em Jeremias 31. Lá já fala, darei a vocês uma Brit Hadashah, ou seja, uma nova aliança, uma aliança renovada. Então, este termo aparece sim, Brit Hadashah, dentro da Bíblia. Ele é bíblico. Agora, Novo Testamento e Antigo Testamento não aparece dentro da Bíblia. Isso é criação e invenção dos pais da igreja. Então, meus queridos, Yeshua veio então para restaurar as bases do judaísmo vivido pelos patriarcas, vivido por Moisés e pelo povo de Israel, pelos profetas. E ele, meus queridos irmãos, e os seus discípulos viveram segundo estes moldes. Agora, por que nós, ocidentais, os cristãos dos dias de hoje, vivem um modo de vida diferente? Vivem uma prática de fé diferente, porque é diferente. Não adianta você falar, não, Deus aceita tudo. O cristianismo, ele veio do judaísmo e está certo também. Infelizmente, tem muitas coisas que foram deixadas para trás, né? Então, se Yeshua, seus talmidim, seus discípulos viveram segundo os moldes da fé judaica, hebraica, eu e você que seguimos a ele, que se dizemos discípulos dele, será que nós não deveríamos saber qual foi a verdadeira expressão de fé dele? Qual foi a sua prática e tentar resgatar isso para as nossas vidas? Sim, meus irmãos, essa é a verdade. Se ele foi um judeu, se ele foi um israelita, praticante da Torá, eu e você também temos que ser. Agora, por que nós não conhecemos nada da fé hebraica, nada da fé judaica, nada da Torá, e ficamos só nessa de Novo Testamento? Lei passou, agora é graça, porque nos foram ensinados assim. Uma configuração nova foi feita pelos pais da igreja na época, após a época vamos dizer assim, da morte dos apóstolos, né? Depois que os apóstolos morreram, todos eles, e que o último deles, Simão, que era um dos descendentes da família de Yeshua, depois que este homem faleceu, né? Ali então, Inácio de Antioquia, ele tomou partido ali e fez uma ruptura entre a fé dos cristãos e dos Netzarim. Netzarim e cristão era um grupo só.
era um grupo só. Na região de Antioquia da Psídia, segundo nos ensina Atos 11, 26, ali se disseminou os primeiros personagens com este nome, cristãos, que não foram reconhecidos, este nome não foi dado, essa nomenclatura, por pessoas da fé hebraica, entre os Netzarim, aquele grupo original. Não, foi dado por cidadãos pagãos de uma cidade grega pagã de Antioquia da Psídia. Por quê? Porque aqueles discípulos que apareceram lá, que carregavam as características do seu mestre através do jeito de falar, do jeito de vestir, dos ensinamentos, da forma de expressão, eles pareciam com o seu mestre. E é isso que significa a palavra cristão, parecidos com o Cristo, parecido com o Mashiach, né? Porque a palavra Cristo é a mesma palavra Mashiach. Mashiach vem do hebraico, Cristo vem do grego, e ambas as palavras significam o ungido. Então, aqueles personagens que pareciam demais com o seu mestre, que os gregos chamam de o Cristo, o hebraico original chama de o Mashiach, eles ganharam então o nome de cristãos. E ali então, houve então essa ruptura feita por Inácio de Antioquia, entre o grupo chamado cristão e os Netzarim, que era um grupo coeso só, que tinha a mesma prática, fazia circuncisão, guardava o Shabat, não comia comida impura, a comida deles era baseada nas regras de Levítico 11, não ia à igreja nenhuma, nem a outro templo, eles pregavam e ensinavam onde o povo estava e iam às sinagogas constantemente, principalmente no Shabat, guardar o Shabat, ler a Torá, adorar ao Eterno no avodar, no serviço que se pratica dentro do Shabat na sinagoga, ali, adorando ao Eterno, louvando ao Eterno. Então, Inácio de Antioquia, ele então separa o grupo e ele começa a ensinar coisas diferentes daquelas que Yeshua e os demais discípulos ensinaram até então. Ele começa então a ensinar a guardar o domingo, não mais o Shabat, no sábado, né? Começam então a comer comidas diferentes, acrescentaram coisas no modo de alimentar com a seguinte prerrogativa. Jesus aboliu a lei e tornou puro todos os alimentos, então podemos comer o que quisermos. E ali outras coisas como a doutrina da Trindade veio a ser acrescentada, a doutrina da substituição de Israel pela igreja, a doutrina da autoridade que era dos apóstolos, discípulos que estavam ali, agora passa para um homem, né? Não mais de um grupo, mas agora passa para um homem denominado o Papa, né? Denominado o vigário de Cristo na terra, o representante de Cristo na terra, e aí então as bases do catolicismo romano lançada, né? Surge então Marcião de Sinopse, surge personagens como Tertuliano, que foram teólogos que desenvolveram doutrinas baseado nos seus próprios conceitos grego, romano da Bíblia, não mais de acordo com o conceito original hebraico, que a mente hebraica é uma coisa, a mente greco-romana é outra. São duas mentalidades que representam o Oriente Antigo e Ocidente, Ocidental, Oriental. São dois modos diferentes, praticamente dois mundos diferentes. Então o cristão trouxe isso e isso foi inserido até mesmo dentro das Sagradas Escrituras. Essa filosofia grego-romana, essa linguística grego-romana. Pouco tempo depois criaram então a Septuaginta, uma Bíblia traduzida do original, que era o hebraico, para o grego. Então, as escrituras não foram criadas
citada, escrita em grego. Elas foram escritas, todas as escrituras de Gênesis e Apocalipse foi escrita nessas duas línguas, hebraico e aramaico. Tempos mais tarde, posteriormente, é que veio a Septuaginta, traduzida do hebraico para o grego. Então, meus queridos, Yeshua era este personagem, este israelita que eu e você não conhecia. Por quê? Porque a própria configuração de fé católica, apostólica, romana, o cristianismo, fez com que este lado judaico dele propositalmente fosse camuflado, escondido, para que viesse a ser aceita uma configuração feita por eles mesmos. Foi apresentado, meus queridos, um personagem com uma roupagem diferente. É a mesma coisa de você pegar, por exemplo, um bombeiro. Como que um bombeiro se veste? Né? Aquele capacete com aquela lanterna, né? Aquele macacão vermelho e algumas ferramentas, né? Ali na sua roupa, luvas, uma bota, enfim. É a mesma coisa de você pegar esse personagem vestido assim, que é um bombeiro, e tirar toda aquela roupa dele e colocar nele uma roupa branca, colocar nele um aparelho de medir os batimentos cardíacos, escutar os batimentos cardíacos, sapato branco, calça branca, blusa branca. Quem é esse personagem? Né? Você pega aquele bombeiro e veste essa roupa branca nele, né? Aos meus olhos ele vai ser aqui um médico, né? Mas na verdade ele não tem formação de médico, ele não tem cultura de médico. A única coisa que tem de médico nele é a roupa, né? A roupa que aquele personagem que é um bombeiro se apresenta, diz que ele é o quê? Um médico. Mas qual é a verdadeira formação, profissão e cultura daquele personagem que está aparentemente com uma roupa de médico, uma nova roupagem? Ele é um bombeiro. Ele aprendeu a apagar fogo, ele aprendeu a apagar incêndio, ele aprendeu a escalar prédio em chamas, ele aprendeu a socorrer uma pessoa em acidente, ele aprendeu técnicas de salvamento, de salvar vidas. É um bombeiro. Então, uma nova roupagem foi dada a um israelita, falante de língua hebraica, falante de língua aramaica, que comia comida kasher pura, que frequentava as sinagogas, que vestia roupas próprias da fé judaica, que era um guardador da Torá. Era um personagem israelita, que foi circuncidado ao 8º dia do seu nascimento e recebeu o seu nome no 8º dia do seu nascimento. Filho de pais judeus, israelitas. Pegaram este personagem, tiraram a roupagem, essa roupagem dele, e vestiram ele com uma roupagem grego-romana. Quem é Jesus para a grande maioria de nós, ocidentais aqui, para os evangélicos, para os cristãos? É um personagem louro, de olhos azuis, que quebrou a lei de Deus, que era uma maldição, né? Erroneamente interpretado assim, as palavras de Paulo, que aboliu a lei, né, de Moisés, que criou uma organização chamada Igreja, e que desfez do verdadeiro povo, que é o povo de Israel, que agora não é mais povo, que agora o povo é a igreja. Enfim, mudou-se tudo, irmão. É essa configuração que passaram para nós. E é por isso que eu estou aqui, nesta 5ª parte da mensagem, tentando falar para você. Busque através da história, da teologia hebraica, da fé judaica,
dos escritos judaicos, messiânico ou nazareno, conhecer quem foi o personagem salvador da humanidade original chamado Yeshua. Em que ele se difere do personagem que é o mesmo personagem, com uma roupagem diferente, com uma configuração diferente. Historicamente falando, é o mesmo personagem, Jesus e Yeshua. É a mesma pessoa, é o Filho de Deus, Salvador, que é um. Porém, irmão, não se pode de jeito nenhum dizer que a conduta dos dois, que a postura dos dois, que o ensinamento dos dois é o mesmo. Não é. Yeshua é um israelita, é um judeu, viveu segundo a Torá, não criou cristianismo nenhum. Foi criado uma fé, uma configuração de fé em nome dele. E ele mesmo, se Deus deu onisciência para ele, e ele é um ser onisciente, ele sabe que existe um povo aqui na terra que se chama igreja e que vive só meia parte da Bíblia, porque o restante, segundo este grupo, ele mesmo veio para desfazer, para abolir, que é a maldição da lei. Então, se ele tem onisciência, ele sabe, mas se ele não recebeu a onisciência da parte do Pai, que é o único ser onisciente de que se tem notícia, meu irmão, então ele vai chegar aqui, quando ele voltar, e ele vai se deparar com uma realidade que ele não ensinou. Se os discípulos dele, esses com certeza não têm, se Deus mostrasse para eles, olha lá como está a terra e o ensino na terra agora. Esses homens, irmãos, esses homens infartariam lá no céu, né? É lógico que isso é uma brincadeira minha, né? Isso não vai acontecer lá onde eles estão aguardando, né? A ressurreição, isso não vai acontecer com eles lá. Mas se existisse, realmente existe um local lá em cima e eles estão lá sem ver aqui embaixo, e Deus mostrar, olha o que se tornou os Netzarim, que se tornou o grupo que seguiu e que segue nos dias de hoje a fé que o meu filho foi ensinar lá. Olha lá o que se tornou. Irmãos, eles iriam cair de costas e falar, mas nós não ensinamos nada disso. O mestre não ensinou nada disso para nós. Aonde que esse povo tirou isso? Aonde que tirou isso? Isso veio da pena dos padres, bispos, cardeais, iniciais lá da igreja primitiva, que se descenderam dos Netzarim. Então, pesquise, procure conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até quando as pessoas vão ficar comendo na mão de padres e pastores? Até quando as pessoas vão comer essa comida enlatada dentro dos concílios de Roma e apresentada ao público, e o povo vai devorando essa comida e nunca pega os ingredientes que está aí à disposição para fazer uma comida saudável, sem conservante, sólida, original, uma comida extraída das raízes hebraicas da fé. Até quando? Até quando as pessoas vão comer essa comida grego-romana enlatada nos concílios de Roma? Até quando? Então, o Eterno tem despertado algumas pessoas por este mundo afora para ensinar estas verdades. Agora, pouquíssimos serão aqueles que vão despertar. E aqui nós vamos falar sobre isso. Vamos lá. De antemão adianto que o judaísmo de Yeshua é diferente do judaísmo rabínico da atualidade. Então, quando nós falamos que Yeshua era um judeu, né? Eu não quero dizer para você que o judaísmo que se vê nos dias de hoje, ortodoxo, que não crê nele,
né? Que não o aceita, que é isso que eu e você devemos buscar. Não, isso aqui também temos que deixar de lado, né? Eu não digo que nós temos que entrar por este caminho de negar Yeshua. Não, ele é o Salvador, ele é o Messias. E se eu e você quiser seguir a ele, nós temos que nos apegar às ideias daqueles que enxerga que ele foi um judeu, vive esta prática judaica que ele viveu, porém respeita ele e crê nele como o Messias, sem negá-lo, sem esperar um outro Messias, porque ele é o Messias, ele já veio, ele vai voltar, retornar, mas ele já veio, já está lançado a base do plano de salvação e redenção final. Então, esse judaísmo que existe nos dias de hoje, ele não tem nada a ver com o judaísmo que Yeshua e seus talmidim viveram. Yeshua e seus talmidim, seus discípulos, vivenciaram o judaísmo, e aqueles que desejam seguir a ele devem lançar a mão disso, né? Razão pela qual este não pode servir de modelo aos seguidores do Messias. Então, o judaísmo que não acredita que Jesus, ou que Yeshua, no caso, né, é o Messias, ele não serve de base, de modelo para mim. Tem coisas boas dentro do judaísmo não crente em Yeshua? Tem sim, tem muita coisa boa, mas ele não serve de base para nós. Por quê? Porque nós temos respeito a Yeshua como nosso Messias, né? Nós temos a certeza, a crença, o respeito em Yeshua, o Messias, como o Salvador, e não esperamos outro. Ele já se manifestou, ele já veio. Aliás, este é um erro muito comum. As pessoas descobrem que Yeshua pregou o judaísmo e terminam por adotar as práticas judaicas, rabínicas do século, naquela época, né? Daquelas épocas em que ele viveu. Sendo certo que este era repleto de ensinos que foram duramente criticados por Yeshua. Então, o judaísmo do século 21, irmão, ele não tem nada a ver com o judaísmo praticado por Yeshua e os seus talmidim. Lá naquela época, Yeshua já foi contra muitos dos ensinamentos rabínicos, não bíblicos, não esposados na Torá, as tradições desnecessárias que muitos rabinos tinham naquela época. Então, quando nós encontramos uma dica aqui, uma pitada aqui para você, Yeshua repreendendo os fariseus e discordando da tradição dos anciãos, da lei dos anciãos, ele não estava se referindo à Torá. Ele não estava se referindo à lei de Moisés. Ele estava se referindo a excessos, enxertos dentro da fé hebraica, da fé judaica daquela época. Ele estava se dirigindo à tradição, às leis rabínicas, o que o judeu chama de halahá, né, que significa o modo correto de viver. São dogmas judaicos, né, extra-bíblicos, que ganha a mesma importância ou até importância maior do que os preceitos e mandamentos da própria Torá. Então, Yeshua combateu isso, ele não aceitou isso, né? Então, nós também não podemos aderir isso para as nossas vidas. Por quê? Porque isso é coisa desnecessária. São coisas que ele combateu, que não era necessário e que nós também não podemos entrar por este caminho. O judaísmo rabínico contemporâneo é sucessor de setores do movimento farisaico, justamente o segmento que atacam Yeshua. Então, Yeshua censurou, não os fariseus na sua totalidade, mas um grupo
rebelde, problemático da sua época. Porque o próprio Yeshua, segundo estudos judaicos, ele veio da escola de Hillel, que fazia parte da fé, né, dos fariseus. Ele era um fariseu, Hillel era um fariseu. Né? Então, segundo ensinamentos judaicos, Yeshua ele era um rabino formado na escola de Hillel. Seu rabinato veio por meio dessa escola farisaica de Hillel. Então, ele não foi contra a sua própria instituição na qual ele foi formado. Ele foi contra os excessos que um grupo, uma meia dúzia de fariseus que estavam em associação com o Império Romano da época, que a gente vê ali sacerdote, sumo sacerdote, vê ali os governadores romanos em associação um com o outro, política e religião, fé judaica e Império Romano. Por isso que, né, temos até hoje os restos disso dentro da fé primordial do Brasil, né? Católica, apostólica, o quê? Romana. União de fé e religiosidade, né? Religiosidade e política, melhor dizendo. Governo e religião. Estado e religião. Vamos lá. Infere-se daí que o discípulo de Yeshua deve olhar para trás e investigar bíblica e historicamente o judaísmo praticado pelo Messias e pelos seus primeiros alunos, destacando todas as doutrinas e tradições de homens contrárias à palavra do Eterno. Então, irmão, quem é seguidor de Yeshua precisa olhar para o passado, precisa ir nas fontes históricas, bíblicas e extrabíblicas também, para analisar o que Yeshua realmente viveu. Vai para a Bíblia no seu contexto original. Aprenda pelo menos um pouquinho da língua hebraica, para você analisar determinadas palavras, termos usados, para ver se confere com o que realmente foi ensinado dentro da Brit Hadashah. Confira, segundo os escritores da Bíblia, porque a autoria dela é divina, mas os escritores dela é um povo. E qual é este povo? Cristão, católico, padre? Não, são os judeus. Você tem que analisar ela dentro deste contexto judaico. E você precisa aprender dela com este povo também. Porque quem é maior e mais habilitado para explicar para nós o teor de um texto em um livro? O autor que escreveu ou o vendedor do livro que abre ali uma loja para vender o livro? Ou o carteiro, né, que chega com o livro na sua casa pelos correios para te entregar? Eu tenho certeza que não é o vendedor de livro e também não é o carteiro. Quem é o maior, a pessoa apropriada para nos explicar sobre o livro, é lógico que é o autor. Né? O autor é o pai. Mas teve os escritores que foram inspirados pelo escritor. Muitos escritores da Bíblia, dos livros bíblicos, eles ditavam para os copistas. Um exemplo disso é o livro de Jeremias. Jeremias ditava. E tinha um servo dele chamado Baruch, bendito, né? Baruch significa bendito, que era o escrivão dele. Baruch ficava do lado dele com um instrumento de escrever, um canequinho de tinta e um pedaço de pergaminho virgem, e Jeremias ia ditando, e Baruch, o escrivão, ia escrevendo. Então, o livro é de autoria de Jeremias Yirmiyahu, é o nome dele original, tá? Ele ditava, o livro é de autoria dele, mas quem escreveu tudo foi um copista chamado Baruch, né, o bendito.
Da mesma forma, irmão, Shaul Hachalia, quem é esse personagem? Paulo, o emissário. Muitas das cartas que ele escreveu, ele ditou. Alguém chegou e escreveu para ele. Tem algumas das cartas que ele fala, olha, agora eu escrevo de punho. Por quê? Porque aquilo ali, a finalização daquele livro, ele quis pegar e escrever com a própria mão dele. Mas o restante do livro foi outra pessoa que escreveu, porém ele que ditou. Vocês estão entendendo, irmão? Então, o autor da Bíblia é o Eterno. Hakadosh Baruch Hu Adonai, Elohim de Israel e das nações. Ele é a fonte da inspiração das Escrituras. Mas os escritores, os escrivães, quem escreveu, recebeu inspiração do autor. E eles eram o quê? Judeus, hebreus, falantes de um idioma chamado hebraico. Então, enquanto você não aprender a analisar as escrituras, eu não estou falando que você tem que aprender hebraico e virar um expert, não, você tem que ter uma noção, ainda que básica, do hebraico, né? E ao ver alguém explicar dentro da língua hebraica, você precisa dar este verdadeiro merecimento. Não tem como você pegar a bíbliazinha sua em português, que foi escrita por um padre, traduzida por um padre, né? E você entender a Bíblia dentro da sua pureza e originalidade e profundidade. Não tem como. Eu só vou atingir uma profundidade maior, não total, de conhecimento, de entendimento das Escrituras, se eu conseguir entender um pouquinho, né, dessas verdades, de que a Bíblia precisa ser analisada dentro do seu contexto original, a sua fé hebraica, a sua cultura, a sua religiosidade hebraica. Então, começa-se assim um entendimento maior das Sagradas Escrituras. Né? Então, prosseguindo aqui para nós finalizar esta parte. Infere-se daí que os discípulos de Yeshua precisam olhar para trás e investigar bíblica, histórica, o judaísmo praticado pelo Messias e os seus primeiros alunos, descartando todas as doutrinas, tradições de homens contrárias à palavra do Eterno. Então, tudo aquilo que é contrário à palavra do Eterno dada lá inicialmente, que é a base, irmão. Não tem como você dizer, não, esse negócio aí de judaísmo, essa fé judaica, essa fé hebraica, esquece isso é Antigo Testamento. Meu filho, como que você vai construir uma casa sem alicerce? Você quer construir uma casa, um prédio, em cima do chão, sem alicerce? Se você for construir parede em cima de alicerce, não dá certo. Leia Mateus 7. Foi falado isso pelo próprio Yeshua. De um homem que constrói a casa em cima da areia e outro constrói a casa em cima da rocha. Ele estava fazendo essa referência. Não tem como tirar o fundamento. O fundamento é a fé hebraica, é a fé judaica. As escrituras, elas são judaicas, elas vieram do povo judeu. Não tem como. Então, meu querido, é necessário eu fazer essa análise. E eu me despi de tudo aquilo que é contrário. Né? Se eu analisar a Bíblia de acordo com a ótica cristã, eu não vou compreender a Bíblia na sua totalidade, irmãos. Quem está falando para vocês aqui é uma pessoa que já estudou exaustivamente a teologia cristã. E por mais que eu estudei, fiz 6 cursos, básico, médio, vários, outros cursos, aprendendo com a Bíblia dentro da ótica cristã, mas tinha muita coisa que não encaixava. Por quê? Porque quem me apresentou desprezava partes da palavra. Todos os escritos que vieram à minha mão não correspondem à fé original. Até que um dia Deus abençoou
e pessoas com a fé original, a mesma fé do Messias e dos primeiros discípulos, me ensinaram muitas verdades que eu nunca aprendi dentro das igrejas. Que eu não posso falar dentro das igrejas. Que pastor nenhum fala dentro de igreja. Padre nenhum. Por quê? Que é contra a teologia cristã sistematizada dentro das igrejas de uma forma geral. Nenhum padre vai te falar e nenhum pastor vai te falar determinadas verdades que Yeshua e os seus talmidim ensinaram. E que você só aprende dentro do contexto original hebraico desta cultura e desta fé. Você nunca vai aprender dentro de uma igreja. Nunca! Eu fui pastor de igreja do Evangelho Quadrangular e também de Assembleia de Deus. Nunca na minha vida que eu poderia falar lá naqueles púlpitos, capaz que me espancavam e me chutavam lá para fora e me apedrejavam. Se eu falasse que Deus ele não é três, que ele é um, que a teologia da Trindade ela é mentira, ela não é verdade, que a teologia da substituição não é verdadeira, que Deus tem um povo e este povo é o povo de Israel, e todos os gentios que creem em Yeshua e aceitam ele, recebem ele como Salvador, são chamados não de igreja, mas são chamados de Israel também. É enxertado na oliveira. O que é um enxerto? É um galho, né? No caso ali, Romanos 11, zambuzeiro bravo, enxertado na oliveira, que é quem é a oliveira? Israel. E a oliveira, que já é a planta original, recebe o caule, ali recebe o enxerto. Ela passa então a estender os seus frutos para o zambuzeiro, que não é mais zambuzeiro. É o que? Agora, oliveira. Produz zambuzeiro enxertado em oliveira, produz oliveira. Então é um só povo e não dois. Então, nós não temos condições, meu irmão e minha irmã, você que está assistindo aí essa transmissão, de entender a fé praticada por Yeshua, seus talmidim, se nós não voltarmos, não retornarmos à fé original. Não temos condição. Então, faz-se necessário, da parte de quem realmente quer entender quem é o personagem que Deus enviou para salvar a humanidade. É o Jesus cristão apresentado pelos padres e pastores? Ou é Yeshua? Este personagem pregado, ensinado, falado aí por um grupo menor, de menos expressão no Brasil, de judeus messiânicos e judeus nazarenos, né? Então, meus queridos irmãos, é necessário isso. Continuando aqui para nós estar encerrando. Essa investigação ela é necessária. Este é o passo mais fácil. Qual seja romper com as teologias romanas e rabínicas que impregnaram as mentes humanas, que tentaram impedir a verdade de se resplandecer. Então, irmãos, é muito difícil. É complicado. Nós arrancarmos conceitos aprendidos desde o berço, aprendido com os nossos avós, com os nossos pais, os quais aprenderam com seus antepassados também, porque o meu avô teve um bisavô e assim por diante. E geralmente eles nasceram com estes conceitos, foram doutrinados nesses conceitos. Então, é uma mudança de mentalidade. Isso chama-se techuvá. Techuvá é traduzido como arrependimento, mudança. Mas não é uma mudança apenas, irmão, de uma religião, não. É uma mudança interna que envolve todo o nosso ser, que envolve nossos conceitos, que envolve, né, é fazer um retorno.
Techuvá é um retorno para o eterno. Então, quando nós descobrimos essas verdades, entramos então nesse processo chamado Techuvá, ou seja, retorno. Eu vou descobrir o que realmente foi ensinado e vou expurgar da minha vida aquilo que é mentira, aquilo que não é verdade, aquilo que não está compatível com a originalidade. É uma tarefa difícil, irmãos. É uma tarefa complicada. É uma tarefa que muitos começam, mas não têm condições de prosseguir devido, irmão, o alto preço que a pessoa tem que pagar. Discriminação dos familiares, abandono por parte de amigos, incompreensão por meio do sistema religioso. Eu era um pastor. Eu achei por bem melhor não continuar sendo um pastor dentro de denominação. Eu saí de dentro da igreja Assembleia de Deus. Fui pastor lá durante 19 anos. Eu não tive condições de permanecer lá. Por quê? Porque eu não quero calar. Eu quero ensinar a verdade. Se eu ficasse lá, eu nunca podia chegar num púlpito e falar isso que eu estou falando aqui para vocês ouvir. Nunca me colocariam para fora no bom sentido. Não aceitariam, não admitiriam. Por quê? Porque essa teologia não faz parte, da teologia cristã. A teologia cristã se divorciou dos verdadeiros ensinos, raízes hebraicas da fé do passado, os quais eu te convido a resgatar e a colocar em prática. Neste livro, o autor se pautou na Sagrada Escritura como única fonte legítima da verdade, valendo-se de recursos acessórios tais como dados históricos, arqueológicos, teológicos e linguísticos. Este livro aqui, parabéns, se algum dia o Tzadok Ben-Deren me ver, parabéns. É magnífico, irmão. Não tem erro. Eu não consigo encontrar, algumas coisas, pequenas coisas. Eu já li ele, do início ao fim. Sei tudo que está sendo ensinado aqui. Algumas pequenas coisas eu ainda não consigo compreender e não consigo aceitar. Eu tenho uma crença diferente daquilo que uma coisa só, que eu não concordo aqui, que eu ainda não aceito, que ainda é incompatível. Eu tenho uma visão diferente. Mas não se pode julgar um caixote de maçã fora porque você achou uma maçã podre. Não. Isso aqui é uma fonte de sabedoria maravilhosa. Não substitui a Bíblia de forma nenhuma, mas explica. Para mim, é uma fonte de inspiração maravilhosa, indispensável, não porque substitui a Bíblia, mas porque me explica o maior livro de todos, que é as Sagradas Escrituras inspirada pelo Eterno, a Torá, principalmente a Torá. Você, amado leitor, será convidado a retomar a verdade bíblica, e isso lhe custará um alto preço. É verdade, irmão. Já que, no dizer de Yeshua, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Mateus 7,14. Vou parar por aqui. Por que o grupo que serve Yeshua de verdade é menor? Simplesmente porque ele falou que os seus verdadeiros seguidores, ele estava falando para os 12 ali, para os discípulos ali naquele momento, eram poucos em relação à multidão, de judeus daquela época, ortodoxos, que não criam que ele era o Messias naquela época. E ele disse, olha, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ele. Entrai pela porta estreita.
Ela é apertada, ela é dificultosa, mas é ela que leva ao eterno. Então, meu irmão e minha irmã, descobrir estas verdades nos trará dores de cabeça, e traz mesmo, é a verdade. Quando eu descobri o caminho de Techuvá, o caminho judaico messiânico, estas verdades de que Yeshua não era cristão, não criou cristianismo, ele era judeu, praticante, viveu como judeu, morreu, ressuscitou como judeu, vai voltar como judeu, ensinou seus discípulos, que também eram judeus, não saiu fora dessa fé e falou claramente, Mateus 5, versículo 17, 18, que aquele que ensinar essas coisas, as coisas que ele ensinou a Torá, será chamado maior no reino de Deus, aquele que viver essas coisas e ensinar os outros a viver. Mas aquele que não viver deste modo e ensinar outros a não viver, será chamado menor no reino de Deus. Ele falou isso. Eu não estou nem aí, não quero ser aplaudido pela multidão. Eu não estou nem aí com a opinião da maioria. Eu não quero saber do que pensam ao meu respeito, a respeito da minha fé. Importa a mim obedecer a Deus do que aos homens. Eu quero resgatar a verdadeira identidade dele, os verdadeiros ensinos dele e colocá-los em prática. Se tem alguém animado, que crê de verdade nele, que acredita de verdade nele e quer me ouvir, louvado seja o Eterno pela sua vida. Já tem um aqui que mandou aqui, ó, irmão João Carlos Vicentini, Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe. Bendito seja o Eterno. Que significa Baruch Hashem, né? Ah, tem um animado aqui. De vez em quando aparece um animado. Então nós seremos irmãos, né? Nós ajudaremos um ao outro a caminhar para a eternidade. Estimularemos a fé um do outro. Daremos força um para o outro, sem se misturar com o sistema religioso de configuração contrária que impera no Brasil e no mundo, né? Yeshua era um israelita, um judeu, falante de 2 idiomas, vivia segundo os moldes de uma cultura, e ele disse, os meus seguidores serão pouco. Ele falou, são muitos os que entram pela porta larga e são poucos os que entram pela porta estreita e apertada. Os verdadeiros Talmidim, que significa alunos, discípulos de Yeshua, são poucos. Eles não são muitos. Muitos são os chamados. Mas são o quê? Poucos os escolhidos. Tem vários textos que pode ser analisado e usado para mostrar para mim e para você que os Talmidim de Yeshua são menos do que nós podemos imaginar. De que os verdadeiros seguidores de Yeshua são muito menos do que nós podemos imaginar. Então, meu querido, eu quero encerrar este trabalho orando com você, pedindo ao Eterno que te abençoe, te alcance, aonde quer que você esteja, e que te dê graça, sabedoria, te dê forças, te dê interesse, disposição para buscar, através da história, da verdade, quem realmente foi o personagem importantíssimo que mudou a história da humanidade para sempre, chamado Yeshua e não Jesus. E por que este personagem ganhou este nome de Jesus? Eu te convido a conhecer isso, compreender isso e ver a verdade, resgatar a verdade e a praticar. Oremos. Pai bendito e santo, neste momento eu quero fazer uma oração com todas as pessoas que estão assistindo
e que haverão de assistir este trabalho posteriormente. Maravilhosíssimo é o Senhor. Peço ao Senhor que ajude as pessoas a entender e a compreender aquilo que tem sido ensinado já nas outras partes, Senhor. Esta é a parte 5 deste mesmo ensinamento que tem um objetivo de mostrar para as pessoas quem verdadeiramente é o personagem que o Senhor enviou ao mundo para ser o nosso Cordeiro, Corban Hakadosh, o nosso Cordeiro Santo, que é Yeshua, o nosso Salvador. Peço ao Senhor que ajude a cada pessoa a entender essas verdades. Nos abençoe e dê a vitória. Abençoe a semana de trabalho de cada um. Dai-nos saúde e livre-nos de todas as armadilhas e obras do mal, no nome de Yeshua. Amém. Que o Eterno te abençoe e na próxima oportunidade estaremos aqui reunidos e unidos para mais uma mensagem, a parte 6, onde nós vamos discorrer mais um pouco sobre este assunto que já está caminhando para a sua finalização. Para finalizar este ensinamento, eu peço a você, compartilhe estas mensagens se você crê, se você se simpatiza com esta mensagem, passa ela adiante e posteriormente, ela vai ser colocada também no meu canal, no YouTube. Eu trabalho também no YouTube. Graças ao Eterno, a quantidade de pessoas no canal está aumentando. Muitas pessoas estão visualizando as mensagens, está tendo uma boa aceitação. E isso é muito bom, É um meio, é uma ferramenta que eu tenho para disseminar a pregação da palavra, Eu não congrego em nenhuma igreja, eu não tenho um público para me falar da palavra do Eterno. Então eu uso as redes sociais. E você é um parceiro comigo nisso. Seu like, sua inscrição, seu apoio, compartilhando, fazendo um comentário lá no canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, no YouTube. É importante demais, É muito importante para mim. Por quê? Porque é assim que a plataforma vai continuar disseminando a mensagem e a mensagem vai chegar a pessoas e transformar a vida das pessoas. Então este é o meu objetivo. Amém? Que o Eterno abençoe. Shalom a todos.